Que alegria continuarmos estudando juntos a palavra de Deus. O tema hoje, muito importante, vai falar sobre o princípio de saúde. Eu te convido a você se inscrever no canal, a compartilhar, a dar os likes, a comentar. Não deixe passar esse conteúdo sem que outras pessoas tenham conhecimento dele. Você é convidado a ser um mensageiro de esperança, a levar esta mensagem para outras pessoas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigada por este privilégio de estudarmos a Tua palavra, de termos a liberdade ainda de escutarmos e ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Ilumina-nos o entendimento para que possamos compreender, em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, diz assim, que nós devemos temer ao Senhor e dar-lhe glória. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Está em 1 Coríntios 10, 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários para o nosso viver cristão. A nossa primeira pergunta está no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 29 e 30. E a pergunta diz assim: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Gênesis 1, 29 e 30 diz: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Nós percebemos aqui que o ser humano deveria ter uma alimentação natural. Não só os seres humanos, mas também todos os animais da terra. Toda a erva verde lhes seria para mantimento. Então, os animais, o homem, teriam que se alimentar de forma natural. A dieta original, estabelecida no Éden, era composta por frutas, nozes e grãos. Não havia consumo de carne, porque não havia morte. A morte veio como resultado do pecado. A alimentação natural promove saúde e o bem-estar. A má alimentação, além de provocar doenças e sofrimento, embota a mente e inviabiliza a comunicação com o céu. A pergunta 2. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Gênesis 5, verso 5 diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 969 anos e morreu. Gênesis 5, 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então, as escrituras declaram que os primeiros seres humanos tinham uma vida longa, uma vida longeva. Mesmo após o pecado e antes do dilúvio, a alimentação consistia no uso de frutas, verduras e grãos. Ou seja, a alimentação era vegetariana. Com a entrada do pecado, surgiram as doenças, a morte, e Deus reduziu a vida humana para 120 anos. Está em Gênesis capítulo 6, verso 3. O salmista menciona ainda no Salmos 90, verso 10, que a vida humana normalmente chega a 70 e 80 anos. Passando disso aí, ele diz que é fadiga e canseira. A pergunta 3. Quando Deus permitiu ao homem o consumo da alimentação cárnea? Gênesis 9, vamos para a Bíblia. Gênesis 9, capítulo 3, diz assim: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora.
Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos. A alimentação original, apresentada no Gênesis, na criação, não possuía carne. Entretanto, após o dilúvio sem o equilíbrio vegetal, pois tudo tinha sido destruído com a violência das águas, né? Deus permitiu o consumo temporário de carne de animais limpos que foram levados para a arca. Está lá em Gênesis 7:2, quando entrou na arca 7 pares de animais limpos, macho e sua fêmea, e dos animais imundos, um par, macho e a sua fêmea. Então, Deus permitiu ao homem o consumo do alimento carne após o dilúvio. A pergunta 4. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Vamos para Levítico capítulo 11, verso 47. Diz assim, 46 e 47. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Deus pediu para fazer diferença entre animais limpos e animais imundos. Deus pediu para fazer diferença entre animais que podiam comer e os animais que não podiam comer. Deus permitiu o consumo da carne de animais limpos, detalhadamente listados no livro de Levíticos, capítulo 11, durante um período emergencial. Mesmo porque, quando Deus libertou o povo do Egito, o que foi que Deus providenciou para aquele povo como alimento? Deus providenciou o maná, está em Êxodo capítulo 16. A pergunta 5. Quais são as características dos animais limpos? Vamos para a Bíblia, Levítico 11, do versos 2 ao 12, a gente lê assim. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais, esse comereis. Verso 4. Destes, porém, não comereis, dos animais que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocarei no seu cadáver, estes vos serão imundos. Verso 9. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todos os ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Então diz aqui que de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todos que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, os que não têm barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Verso 12. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. O animal deve remoer e ter os cascos divididos em 2. Foi a Bíblia que nos diz aqui. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30, que inclui grãos, nozes, sementes, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados, bem como também não consumir frutos do mar. A pergunta 6.
o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas. Se nós estamos falando de princípio de saúde, que Deus quer que em tudo nós vivamos bem, então o que a Bíblia vai falar sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios 20, verso 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Continua ainda o texto falando no capítulo 23, versos 29 a 35, diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Verso 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Deus nos diz que o consumo do álcool é veementemente condenado pela Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O álcool engana os sentidos, enfraquece a mente, faz definhar o corpo, destrói os lares, causa doenças crônicas, vicia e, acima de tudo, destrói, pouco a pouco, a sensibilidade da mente para ouvir a voz de Deus. A pergunta 7. Por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus se preocupa com a nossa alimentação, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito. E o Espírito precisa habitar em nós para nos dar discernimento, para que nós tenhamos discernimento espiritual, para perceber as coisas acontecendo à nossa volta, no mundo espiritual, no mundo social, no mundo religioso, e assim estarmos com a nossa mente completamente ligada nos fatos que acontecem no nosso dia a dia em relação à nossa salvação, em relação aos planos de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos saúde. Alguns julgam que têm o direito de agir como lhes agrada. A verdade é que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Pela criação, porque Deus nos criou. Nós não surgimos do nada, nós fomos feitos pelas mãos de Deus. E nós também pertencemos a Deus pela redenção. Nós fomos e somos salvos por Jesus. Nós somos de Deus, pela criação e pela redenção. Quando considero o meu corpo, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, isso nos coloca sobre a obrigação de cuidar dele. O corpo não é meu. Se não é meu, eu preciso cuidar. O corpo é morada do Espírito Santo. O estilo de vida desregrado e a alimentação de má qualidade profanam o nosso templo, o nosso corpo, porque interfere na nossa comunhão pessoal entre nós e Deus. A pergunta 8. O que Deus deseja para cada um de seus filhos? 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus quer que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. A pergunta 8. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estamos estudando hoje? Agora você vai ficar se perguntando, eu como isso, eu como aquilo, e agora, o que é que eu faço? Olha o que a Bíblia vai dizer para você. No capítulo 17, verso 30 do livro de Atos, diz assim:
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se você não conhecia, mas agora conhece, Deus te convida a você se arrepender do seu estilo de vida e fazer uma mudança pelo poder do Espírito Santo. Tiago, capítulo 4, verso 17, também nos diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você não sabia, agora está sabendo. Agora não é mais inocente. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Grande parte dos efeitos dos maus tratos do corpo podem ser revertidos com a adoção de um estilo de vida mais saudável e sistemático, que inclui a prática diária dos 8 remédios da natureza. Dormir bem, dormir cedo, ingerir água, inalar ar puro, fazer exercício físico, praticar uma alimentação mais saudável e equilibrada, tomar banho de sol, ser equilibrado com o que é bom e evitar o que é ruim e principalmente confiar em Deus. Então, o nosso estudo tratou hoje sobre o princípio de saúde. E recapitulando, a Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em 2. O uso da carne foi tolerado após o dilúvio. Dos rios e mares, nós podemos usar somente os animais que têm barbatanas e escamas. Não faz parte do estilo de vida cristã usar bebida alcoólica. Nenhum percentualzinho mínimo possível, não é permitido. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que nós voltemos a um regime mais saudável, mais original, prescrito por Deus lá no livro de Gênesis. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a partir deste conhecimento, você procurar mudar os seus hábitos e o seu estilo de vida, pelo poder do Espírito Santo. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor é bom. O Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, mas hoje nós aprendemos, Pai, que o nosso corpo não é nosso, é morada do Senhor. Abençoe este ouvinte deste estudo, em nome de Jesus. Amém.